Falando de comunicação, temos a comunicação não verbal, que é a comunicação que a gente mais observa nas pessoas. Talvez você até opte por assistir algum vídeo ou não assistir outros que têm um conteúdo tão bacana. Só que as palavras, elas são apenas 7% relevantes. Olha que interessante. Então, um conteúdo que você pensa em assistir, que você escolhe em assistir, uma palavra pregada que você, não, eu gostei dessa daqui, ou eu gostei dessa pessoa, ou não gostei dessa pessoa, não gostei desse discurso, talvez você tenha escolhido simplesmente por conta da comunicação não verbal, porque tudo comunica. A exemplo, eu estou de óculos, o que eu comunico para você? Que eu sou uma pessoa que eu tenho um nível de defeito visual e eu preciso do óculos para ajustar a minha visão de leitura. Então, eu já comunico isso para você. A minha pessoa já comunica que eu sou uma mulher. A minha aliança na mão esquerda já comunica o quê? Que eu sou uma mulher casada. Se ela tivesse na mão direita, comunicaria já outra coisa, que eu era noiva. Talvez se ela fosse na cor prata, comunicaria na mão esquerda que eu tivesse um compromisso com alguém. Na mão esquerda, ela prata, poderia comunicar que eu já tinha 25 anos de casado, onde é bodas de prata. Então, tudo comunica, né? Um batom vermelho, brincos grandes, o tipo de cabelo, o tipo de vestimenta, tudo isso vai comunicar. E a gente tem que comunicar também, a gente tem que ser estrategista, a gente tem que ser intencional de comunicação para cada lugar que a gente vai pertencer. Exemplo, na praia, a gente não vai de social, ou né? Não deveria ser a melhor escolha para vestimenta. Por quê? Você está comunicando que você não estava preparado para estar naquele local. Como também a gente não vai à festa de galas com trajes de banho, porque a gente também estaria comunicando que a gente não estava preparado para aquela ocasião, a gente não se importou com o convite que nos foi dado. Quando fala lá, né, traje social, traje esporte fino, e a gente simplesmente ignorou e a gente não foi de acordo com o que a pessoa organizou a festa, a gente está comunicando que a gente não se importou com que a pessoa nos convidou, o modo como a pessoa nos convidou. Então, a gente simplesmente ignorou aquela situação, a gente não se importou, a gente não gastou tempo e a gente demonstra isso com o nosso comportamento, com a nossa roupa. Interessante, né? Então, a roupa, comportamento, o modo como a gente fala, o tipo de intenção que a gente fala. E eu quero falar aqui para você que o nosso comportamento, a nossa comunicação, ela vem até antes disso, se a gente não treinar o nosso cérebro, se a gente não aprender, não absorver os conteúdos, o que a gente comunica é natural. Sabe por quê? Porque o jeito como a gente comunica chega a ser inconsciente. Então, a gente tem que pensar no antes para mudar o nosso comportamento, porque, veja, nossos pensamentos, por isso que é importante a gente cuidar dos nossos pensamentos. Eles afetam o nosso estado emocional e isso afeta as nossas microexpressões. As pessoas que a gente está comunicando, elas vão perceber se a gente está querendo comunicar mesmo, se a gente está com pressa no nosso falar, se a gente está com pressa no nosso ouvir, se realmente a gente está ali absorvendo ou não aquela dinâmica, aquele conteúdo. Sabe quando você está numa festa e você não está mais suportando estar naquela festa? O seu corpo fala, demonstra que você já não quer mais ficar ali, que já acabou a sua bateria social, porque isso afeta, assim, as microexpressões. Você não consegue guardar, né? Não consegue. Talvez também quando você tem alguém comunicando, você fala, gente, olha, né? Eu não sei se você é Lula, se você é Bolsonaro, se você não é nenhum dos dois, mas talvez quando você vê um vídeo de um dos dois, todo o seu corpo já demonstra aquele mal-estar. Por quê? Porque comunica para você alguma coisa e você reage. E quem te olha já vê as suas reações, porque os nossos pensamentos, eles afetam o nosso emocional, que afetam as nossas microexpressões, que afetam o nosso ritmo da nossa fala, como a gente fala, né? Se a gente fala mais devagar, se a gente fala mais acelerado, se a gente fala mais pausado, se a gente fala talvez até com uma gagueira, e as palavras que escolhemos e a energia que a gente coloca nessa transmissão dessa comunicação. Olha que interessante. Talvez se a gente estiver aqui batendo um papo e eu fale assim, pensa em um momento que foi mais feliz da sua vida.
vai até esse lugar, sabe? Talvez o nascimento de um filho, o seu casamento, o olhar apaixonado por alguém. Então, quando você começa a se transportar para este lugar, talvez já gere um sorriso no seu rosto, um sorriso que transmite através do seu olhar ou até mesmo uma emoção ou uma saudade de alguém. Isso tudo porque os seus pensamentos afetam seu estado emocional, que afeta suas microexpressões, que afetam o ritmo da sua fala, as palavras que você escolhe e a energia que você transmite. Sensacional, né? Por isso que a gente tem que reter aí nosso pensamento o que é bom e o que for ruim, a gente tem que trabalhar nisso para que a gente possa transmitir e comunicar da melhor maneira possível. Porque tem um estudo de Albert, que, olha, esse estudo já é bem antigo, a gente já citou nesse canal, que é o 73855, onde a comunicação, apenas 7% fala das palavras. Ou seja, as palavras numa comunicação, elas são só 7% relevante. E a gente fica pensando, eu vou escolher a melhor palavra, né, a melhor forma de falar, e às vezes a gente fala, e não comunica o que realmente é para ser falado, porque as palavras são apenas 7% relevante. Então, você precisa comunicar algo, você tem que entender. Talvez seja mais conciso, mais objetivo, mais amigável, mais comum, porque a comunicação significa tornar comum para ser 7% relevante. E preste atenção nas outras porcentagens, que 38% é o seu tom de voz. Então, talvez a gente tenha que ajustar uma arrogância, uma prepotência, uma grosseria, uma forma de, né, grosseria no falar, ou de repente uma coisa que seja mais embutido, né? Porque você é introvertido, então talvez tenha que ajustar isso, o seu tom de voz, para que as pessoas elas consigam entender os 7% das suas palavras, elas consigam assimilar isso. E os 55%, a linguagem corporal. Sim, se você fala, por exemplo, com as mãos muito assim, você vai dar um sentido de que você está mandando, mesmo que você esteja falando um eu te amo, mesmo que você esteja querendo comunicar de uma forma mais intencional, mais emocional, se você estiver muito acelerado e falando muito com as mãos, desse jeito assim, talvez você não consiga que aqueles 7%, que são as palavras, cheguem de maneira correta, sem ruídos. E a gente está aprendendo aqui a uma comunicação limpa, clara, para que você, que é o emissor, consiga transmitir as palavras, o que você quer, ter uma comunicação saudável. Então, para você entender que a maior parte da nossa comunicação é a não verbal e a gente deve aprender isso. A exemplo, quantas das vezes, você já deve ter passado por isso, eu quero que você comente aqui, me fala uma situação, pessoas que esbarram com você na rua e não pediram licença antes, mas te esbarram falando, dá licença. Cara, de verdade, aquilo ali para você foi desnecessário, né? Porque qual foi a linguagem corporal? Qual foi? Foi o 55 mais o 38. O tom de voz foi agressivo e a linguagem corporal significou que você estava atrapalhando aquela pessoa. Então, de que adiantou os 7% da palavra ela pedindo licença? De nada, né? Ou quando a pessoa fala com você assim, de nada adiantou ela falar de nada, ela ser educada. Não adiantou, por quê? Porque o tom de voz foi agressivo e a linguagem corporal não combinou com a palavra. Então, a linguagem corporal e o tom de voz tem que combinar com o seu discurso para que ele chegue no emissor, no receptor, sem ruídos. Então, vou te dar aqui sobre a jornada eficaz, a gente fechando essa nossa primeira trilogia sobre comunicação, que a gente está apontando para o ouvir e a linguagem não verbal. E a gente começa, o fundamento principal é ouvir. Os melhores líderes são aqueles que sabem ouvir. Eu espero que você esteja ouvindo isso, já assimilando para colocar em prática. O primeiro nível de escuta que a gente aprendeu no segundo vídeo dessa série foi a escuta reativa. Isso a gente tem, ela tem seu posicionamento, ela tem o seu lugar, mas a gente não pode ficar só nela. O segundo nível de escuta é a analítica, que ela é muito importante,
para que a gente possa realmente analisar ela, com objetividade. E ela é importante, mas a gente não pode só usar ela também. Temos a escuta conectada, que são aquelas que já geram mais empatia. E, por último, a escuta criativa é onde a gente já absorve, já para tendendo a algo novo, né? A uma expectativa nova, a colocar em prática uma nova solução. Então, a conexão maior disso tudo é que temos um Deus que nos ouve e a gente precisa aprender com o nosso mestre. E espero que você tenha assimilado que 7% apenas são as palavras. Então, que você conecte com as outras partes do que a gente falou aqui, que é o tom de voz e a linguagem corporal, para que seu discurso seja ouvido e te dê um retorno daquilo que você precisa. Seja aonde for que você tenha que comunicar. É importante demais a gente entender o quanto a comunicação no ouvir, o saber ouvir, vai nos ajudar a também ser intencionais na nossa linguagem não verbal. Temos um Deus que nos ouve, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Então não adianta a gente aplicando aqui a esse versículo, não adianta a gente ir para o nosso quartinho secreto, para o nosso momento devocional e só ficar falando quando a gente não pratica aquilo que Deus tem a nos falar. Então vamos praticar. Te desafio a partir desse vídeo a praticar o ouvir, o que Deus quer para a sua vida, para você ouvir e colocar em prática. Tenho certeza que você vai melhorar e as coisas ao seu redor também vão ser transformadas porque você decidiu, você escolheu ouvir bons conselhos. E os melhores conselhos são do nosso Senhor. E Ele nos dá essas ferramentas através e baseado em tudo que Ele já deixou para que a gente seja bons líderes. Então, lidere a sua vida pela autoliderança, por todos os ensinamentos que Deus já deixou aqui para a gente. Coloque em prática e transforme todos os ambientes que você toca. Lidere a sua vida.